Então seja bem-vindo a mais uma edição do Think Tank, embora comecemos com pedido de desculpas pelo ligeiro atraso. O Think Tank, como sabe, é um programa aqui do canal A Cor do Dinheiro, onde nós fazemos a análise semanal da vida política e económica do país. Ora, o que é que temos para si esta semana? Bem, antes de irmos ao menu, deixe-me só recordar que este canal tem uma parceria com a Prozis, que lhe dá descontos em compras no site, mas também tem ajuda à produção do grupo Sendis Alidata, que faz software de gestão de empresas. Ora, vamos lá então ao menu. Marcelo vetou o diploma dos professores, ou melhor, da progressão das carreiras dos professores. António Costa disse que o ia mudar, mas de facto, e pelo que sabe, mudou muito pouco ou quase nada. Pergunta: o que é que isto mostra? Um Presidente da República que perdeu as funções mais importantes da presidência, ou seja, a magistratura de influência? E o que é que isso faz prever para o resto da legislatura e do mandato do Presidente da República? No menu de hoje, vamos ainda ter as Jornadas Mundiais da Juventude e fazer uma pergunta. É mais uma distração que favorece o Governo? E antes de nos irmos embora, passaremos pelos Estados Unidos para perceber se um Donald Trump, cada vez mais acossado pela Justiça, tem alguma facilidade no seu caminho para a nomeação pelo Partido Republicano. Ora, é precisamente por aí que vou começar, com o Joaquim Aguiar presente aqui no estúdio e o Jorge Marrão à distância. Joaquim, este episódio do veto ao diploma dos professores, com o Governo a dizer que ia mudar, mas depois mudou quase nada, significa o quê? Camilo, significa que continuamos a trabalhar as informações políticas como se fossem indicações dos serviços meteorológicos. Isso quer dizer o quê? Nem sempre dá certo aquilo que indicam, mas é um descanso para nós ficarmos a saber que há quem se preocupe com isso. Ficam mais descansados. Ora bom, justamente a questão da legislação das carreiras dos professores e o modo de acomodar as restrições que foram colocadas nos tempos da austeridade cria um problema que é interessante do ponto de vista da lógica, como é que se consegue tornar elástico uma coisa que foi escrita para ser segura e de interpretação fácil, como deve ser a legislação. Portanto, este esforço de tornar elástico a legislação corresponde àquilo que eu, em tempos, numa negociação sindical, chamei facilidade da quadratura do círculo. E essa facilidade descreve-se assim: se o círculo for um elástico e se o quadrado for rígido, dê-me 4 alfinetes e eu consigo fazer a circuladora do quadrado. Sim. Ou a quadratura do círculo. Escolham o que é que querem flexível. Querem flexível o quadrado ou querem flexível o círculo? Portanto, em termos de circularidade e em termos de quadratura do círculo, é sempre possível encontrar uma solução. Não é assim que se governa um país. Mas nós temos um outro exemplo desta semana, que também permite interpretar melhor o que se passa nas relações entre o Presidente e o Governo, no que se refere à validação da legislação aprovada e que o Presidente tem de promulgar ou enviar ao Tribunal Constitucional ou, pura e simplesmente, vetar. Joaquim, mas ele mesmo disse numa extensa justificação que deu perante as televisões que ele já mandou várias coisas para o Tribunal Constitucional e numa delas foi barrado. E disse, inclusive, que o Tribunal Constitucional tinha dito que o tempo, o modo e a forma de fazer eram do Governo, não eram do Presidente da República. Portanto, parece que Marcelo tem aqui algum receio de mandar mais coisas para o Constitucional. Sim, vai mandar com certeza, porque quanto mais se aproxima o fim do mandato e quanto mais é evidente que o seu mandato vai falhar
Isto é, não vai conseguir, até terminar o seu último mandato, não vai conseguir resolver os vazios que ficaram desde a mudança de regime em 74, como não vai conseguir fazer isso, é normal que se torne mais agitado quanto mais próximo estiver do fim. Mas isso não indicia que o Presidente está em maus lençóis? Porquê? Porque até agora ele tem andado com o Governo ao colo. Ora, os portugueses que durante 6 anos se habituaram a vê-lo com o Governo ao colo, agora vão estranhar e dizer assim, mas o que é isto? Agora chateou-se com ele, zangam-se as comadas? Ele está em maus lençóis, sabe que está em maus lençóis, mas também sabe que está deitado na cama que fez. É verdade. E, portanto, vamos lá ver o que é que foi a cama que fez. Ficou-se a saber esta semana que nós já vamos ficar com a nossa dívida pública abaixo dos 100% no próximo ano, e ficou-se a saber uma outra coisa, é que as agências de rating têm vindo a subir a notação de Portugal em termos de risco de investimento. O que significa que, do ponto de vista da resolução da crise económica, da crise de bancarrota, nós tivemos um percurso de resolução do problema. O que é curioso é que tivemos isso contra a opinião de todos. Isto é, todos os partidos, mesmo os que estavam no governo, criticaram aquilo que eram as propostas de resolução da crise. Como agora se verifica, essas propostas não só estavam certas, como até se verificaram que estavam certas contra a opinião dos que executavam essas medidas. É verdade, Joaquim, mas também é verdade que nos últimos 2 anos essa grande redução da dívida pública, dentro do peso do produto, digamos assim, foi muito facilitada pelo comportamento da inflação. É verdade. Ou seja, ajudou o Estado e prejudicou as famílias. Tudo isso é verdade, mas justamente porque nós estivemos em cima dessas interpretações, também temos de reconhecer que a sorte ajuda os audazes, isto é... Mas António Costa não é audaz. Não, eu percebo o ditado, mas ele não é nada audaz. Mas tivemos sorte sentados, isto Sim. é, nem precisamos de arriscar nada, foi só ficar sentado. Mas houve uma outra coisa que também se aprendeu, embora não se queira reconhecer, é o que nós poderíamos ter recuperado se, em lugar de andarmos a discutir internamente se era justificado ou não pedir ajuda externa para resolver uma crise de bancarrota, em vez de andarmos a discutir isso, tivéssemos convergido na adoção dessas medidas de política, que, como se verifica, estavam certas, não só certas, como ainda por cima, certas mesmo contra a vontade dos executantes. Ora, isso, vendo agora na perspectiva do professor Marcelo Rebelo de Sousa, o que é que nos permite concluir? O que é que ele teria conseguido fazer na política portuguesa se, em 2015, não tivesse alinhado na proposta de derrubar os muros da democracia pluralista que estavam instalados desde o 25 de novembro. Isto é, se na altura das eleições que quem ganhou não teve acesso à função de primeiro-ministro e, pelo contrário, formou o governo, mas foi derrubado no Parlamento, à frente do Presidente da República, que se manteve firme e sereno, como se fosse uma estátua, para não ter que se pronunciar e não ter que ficar
em conflito com um dos lados da política portuguesa. Ora, o que acontece quando não se quer ficar em conflito é ou se é hábil para saltar de um lado para o outro, ou se fica hemiplégico, isto é, há uma parte que mexe, mas há outra que fica parada, que é como tem estado o Presidente da República, que é um agitado por natureza e por personalidade, mas só se mexe de um lado, porque há o outro lado que está parado e que não há nada a fazer. Joaquim, vamos dar um saltinho ao Jorge, que está de férias. Jorge Marrão, bem-vindo à emissão de hoje. Olá, a primeira pergunta que fiz para o Joaquim também é para ti. Marcelo deixou de degradar a presidência e nós estamos a perceber agora que ele não tem sequer aquele poder que todos os presidentes até hoje tiveram, que é fazer uma estrutura de influência. E isso notas-te neste veto do diploma dos professores? Eu gostava de enquadrar o tema dos professores numa perspectiva um pouco mais lata sobre aquilo que António Costa disse, que quando chegou ao poder em 2015, que ia fazer a reversão das maldades que a Troika tinha trazido a Portugal. E nós, portugueses, temos que nos serenamente questionar porque é que há e por mais sensibilidade que eu tenha às reivindicações dos professores, porque é que nós temos que nos sujeitar à ideia de reverter aquilo que o Partido Socialista criou em Portugal, que foi a bancarrota, e criou um conjunto de penalidades, punições e agravamentos da vida social em Portugal, que obviamente foram introduzidas para a Troika, e que um largo setor da sociedade não tem direito a essa reversão. Ou seja, nós temos um governo que consegue ter uma habilidade extraordinária, que é, assume o poder dizendo que vai reverter as maldades, depois aceita uma parte dessa reversão, mas não toda, por efeitos corporativos, mas esquece o grosso da sociedade que não conseguiu recuperar o seu rendimento perdido nessa época. É como se nós estivéssemos a reescrever a história. E o mais dramático desta situação dos professores é que é mais uma vez o país curvado, ajoelhado sobre o tema da redistribuição dos nossos impostos relativamente à função pública. Não é que a função pública não seja obrigatória, não a tenhamos que respeitar, não a tenhamos que valorizar, mas tem que acompanhar aquilo que sucede na sociedade como um todo. E, portanto, como o Partido Socialista captura grande parte do seu eleitorado nessa franja da sociedade, é muito mais sensível aos problemas que aí são gerados. E, portanto, nós estamos entalados numa situação paradoxal. Queremos resolver o problema dos professores, mas para resolver o problema dos professores ou temos mais impostos ou temos menos despesa pública. E, de repente, a sociedade que não tem nada a ver com isso, que é a grande maioria da sociedade, se nós olharmos para a população ativa que não está no setor público, vai ter que suportar esta permanente, se quisermos, picardia entre os sindicatos associados a uma esquerda e uma extrema-esquerda e agora, numa outra, diria, numa vertente um bocadinho diferente, mas numa vertente de protesto, aliás, que pode até ser legítima, mas que impede a sociedade depois de se mover de forma articulada. E isto leva-me à questão do Presidente da República. Porquê? Eu estava a ouvir o Joaquim e estava a tentar criar aqui uma analogia que era, vamos admitir que Portugal, por causa da dívida pública dos professores e do Presidente da República, vamos admitir que Portugal é um navio onde estamos lá todos metidos. E nós estamos a navegar nos mares europeus, que é um mar muito mais denso, muito mais alargado que o tamanho do nosso navio. E dentro desse navio
nós temos dois comandantes, o Presidente da República e o Primeiro-Ministro, que basicamente estão sempre a arbitrar as oscilações que ocorrem dentro do navio, que são produzidas pelas correntes mundiais e europeias. A questão da inflação é um bom exemplo. Não consigo perceber como é que não se vem dizer que a descida da dívida pública, que ainda seja uma boa notícia para Portugal, foi feita à custa das famílias, do rendimento dos portugueses e das famílias. Exatamente. Com uma política europeia, bancária, monetária, que foi estimulada pelo próprio Partido Socialista. Portanto, o Partido Socialista ajudou a tributar os portugueses quando disse que a política monetária tinha que ser expansionista, e ajudou a enterrar os portugueses quando aumentou a despesa pública para além do que seria razoável e obrigou o país a recorrer à Troika. E, portanto, o mais estranho na política portuguesa é que este navio está a ser comandado pelas mesmas pessoas que, de acordo com a corrente europeia, oscila, mas há uma coisa que fica evidente, é que fica na cabine do comando. O Presidente da República e o Primeiro-Ministro estão sempre lá a comandar, e andamos nós aos trambolhões dentro do navio, a bombordo e a estibordo, andamos ali todos a abanar e atiramos pedras uns aos outros porque tu recebes mais do que eu e tu levaste mais dos meus impostos e tu levaste menos, e portanto estamos metidos neste navio, e pior que tudo, quem está a olhar de fora diz assim, mas o navio português está a crescer e as pessoas estão a viver melhor e estão mais folgadas. Nada disso. E, portanto, o que é muito estranho na política portuguesa é que toda a narrativa é uma narrativa de debate insano e sempre centrado em interesses muito, diria, não é mesquinhos, mas interesses muito egoístas. Ou seja, aquele que deveria estar no tal navio a dirigir o rumo de Portugal para que todos nos sintamos que estávamos a navegar, a fazer crescer o navio neste mar que é brutal, que é o mar europeu, nós o que estamos a assistir é o navio inteiro, neste momento, tem que discutir a reversão do problema dos professores. E quem é que reverte aquelas pessoas que perderam o emprego, que era a precariedade, os que imigraram, quando os socialistas diziam que Passos Coelho gerou a maior imigração? Quem é que faz essas pessoas voltar a recuperar a sua vida que tinham em Portugal? Ninguém pensa nessas pessoas, e essas pessoas foram obrigadas a isso. E nós estamos a debater este tema, e depois, claro, que vem aquelas loas, muito... Bom, mas a educação é uma coisa muito importante para a sociedade portuguesa. Então, mas é tão importante a educação e não é importante o resto dos portugueses. Portanto, é esta, diria, dicotomia na política que não é assente, se quisermos, numa ideia de coletivo, é numa ideia de interesses corporativos que capturaram a política. Os mídias estão capturados para a política e a política capturou os mídias. Ou seja, nós não conseguimos romper a cortina mediática. A cortina mediática está completamente orientada para distrair aquilo que é essencial, na minha opinião, que é essencial na política. E o que é essencial na política é saber onde é que estes senhores querem levar o país, o que é que estão a querer resolver. Mas, Jorge, estão a querer... como há uma série de analistas que nos últimos anos têm feito essa pergunta e têm denunciado esse vazio por parte do governo, tu não achas estranho que o povo português, ou seja, o eleitorado, não seja sensível a isso? Parece que o eleitorado está anestesiado, já nem quer saber, diz assim, olha, que se lixe. Passa a expressão junto dos espectadores. Dá a sensação que as pessoas já não querem saber de nada. E por isso é que nós estamos nesta situação. Não, eu julgo que isso é uma visão, se quisermos, catastrofista e pessimista da sociedade. Mas os factos apontam para aí, Jorge.
Os Não, factos apontam mas para aí. Nós estamos a denunciar isto, por Camilo. exemplo, desde o início do governo de António Costa. E, no entanto, ele tem maioria absoluta em dezembro do ano passado. Ou quase dezembro do ano passado. Mas é importante nós percebermos os movimentos dos eleitorados e aquilo que eles nos dizem em eleições e não achar que nós temos razão e que o eleitorado não tem. Não é, eu acho que a política não é isso. A política é encontrar soluções para cada problema, sabendo que a solução de um problema poderá gerar novos problemas. O que é que eu quero dizer com isto? Para não ser muito etéreo. Quando o Partido Socialista tem maioria absoluta, ele tem maioria absoluta porque a esquerda radical radicalizou-se de tal forma que as pessoas perceberam que, eventualmente, aquilo que gostariam, que era a ideia, porque há aqui uma ideia, que é a ideia demagógica do Partido Socialista, que era a reversão, e que não estava a ser produzida a um ritmo suficiente, segundo as teses mais da extrema-esquerda, e que o Partido Socialista, portanto, estava, no fundo, a abrandar. E, portanto, as pessoas o que olharam para a direita, e a direita aí, a única coisa que tem que fazer é ir para casa, pensar porque é que não chega lá. A direita aí não estava a contar para o jogo estava a ser feito à esquerda. Foi a esquerda que se uniu para governar o país, dizendo ao país que o que estava certo era reverter. O que nós todos estamos a assistir hoje é que não é possível essa reversão. E não é possível ainda, vamos lá ver, agravada pela situação em que é o próprio Partido Socialista que foi para o governo dizendo que queria reverter e não consegue reverter o problema dos professores. E, portanto, é a tal forma de se manter eternamente no poder. A direita não criou, por razões que se calhar não interessam agora aqui neste think tank, mas podemos fazer um think tank sobre isso, a direita não criou essa alternativa. Portanto, o jogo político fez-se à esquerda e a esquerda teve a maioria que queria. A direita não contou para isso, se assim quisermos. Mas isso não impede de quem está, que não é da área política do governo, de olhar e dizer, está bem, mas em todo o caso a democracia é isto, de 4 em 4 anos, nós votamos e o que é que estes senhores trazem? E, portanto, a denúncia, quer da esquerda, quer da direita, em relação ao Partido Socialista, de António Costa, é o que é que este senhor está a fazer? Nós temos que continuar a fazer esta pergunta. E esta pergunta vai ter que ter uma resposta, e essa resposta vai aparecer em algum momento vamos lá ver, nas urnas. Quando nós olhamos, por isso é que eu fico fascinado quando vejo aqueles progressistas que, enfim, num debate de uma hora explicam que a história está toda errada. Está errada a maneira como foram construídas as nações, as colónias, a escravatura, a distribuição do mundo, a distribuição dos recursos, e depois esquecem-se esses mesmos portugueses que nós tivemos 48 anos de Estado Novo. Portanto, demorámos 48 anos a perceber que era preciso mudar o Estado Novo. Então, porquê é que demorámos? Porque houve uma parte da história do Estado Novo em que o Estado Novo foi resolvendo os problemas dos portugueses. Ora, o que é que nós estamos a assistir? Nós estamos a assistir a uma reprodução de uma espécie de uma paralisia política na democracia dirigida pelo Partido Socialista, que pode durar os anos que os senhores quiserem, mas que obviamente vai ser derrotada, porque qualquer pessoa de bom senso e sem grande, diria, carga clubística e tribalista, vai olhar e dizer, mas explico-me lá uma coisa, mas quem é que está a melhorar a sua vida? E portanto, e quem está a melhorar a sua vida? Isto é importante, esta resposta, esta pergunta, para irmos depois atrás das respostas. E a narrativa da esquerda que domina o espaço mediático é quem está a melhorar a vida são os lucros das grandes empresas e dos bancos. Sim. Ora, isto é desfocar o problema. Aliás, Jorge, em relação a essa matéria, não te esqueças do que ias dizer, para as pessoas perceberem o que é que nós estamos a falar. Há poucos meses, a culpa era das empresas de grande distribuição, da banca, das elétricas, do gás, e agora, que parece que a inflação está a subir, não é que está a cair, está a subir menos,
e as próprias cadeias de distribuição estão a estreitar as margens, agora é preciso ir buscar outro malvado. E o outro malvado agora é os resultados semestrais dos bancos. Ou seja, dá a sensação que a gente passa o tempo à procura de bodes expiatórios sem olhar para os verdadeiros problemas do país. É curioso. Oh, Camilo, eu tive agora, por razões pessoais, andei pelo mundo. E quem anda pelo mundo, acontece-lhe várias coisas estranhas. Uma é que se encanta mais com o país ou que se desencanta mais com o país. Mas ao mesmo tempo, se tiver, enfim, abertura de espírito, percebe o que é que nós temos de bom e o que é que nós temos de mau. E assisti a uma coisa no aeroporto de Lisboa que me levou a pensar numa parte do problema que nós temos. Nós tínhamos o aeroporto completamente cheio por causa das Jornadas Mundiais da Juventude e do afluxo turístico à cidade de Lisboa e, portanto, e com todos os temas que tem o aeroporto. E, de repente, no tapete onde eu estava a apanhar a mala, apareceram 3 voos. Portanto, estou a imaginar o que era num tapete de distribuição de malas, 3 voos. O fascinante foi ver o chefe da equipa a explicar que aquilo era tudo culpa dos lucros das companhias, o chefe da equipa à frente dos passageiros, a dizer aos subordinados, os subordinados a quererem resolver um problema que tinham na mão, que era como é que a gente agora põe as malas para as pessoas levantarem as malas e não ser este caos, e a dizer, como vocês estão a ver, para que é que estão a organizar as Jornadas Mundiais da Juventude, para que é que nós temos turismo? E pensei para comigo, este chefe não chega a perceber de onde é que vem o salário dele. Pois é. O salário dele vem dele ter aquela função e de estar a distribuir malas. Ora, ele achava que as malas não deviam existir. E, portanto, é nesta insanidade permanente, porque é que eu queria falar desta questão dos ricos e da questão da... Porque depois, cada vez que nós discutimos o crescimento económico, que é no fundo também, na questão da política, não é só a justiça social, é também a justiça geracional que o crescimento económico gera, porque uma das coisas que nós temos que perceber que o crescimento económico não é só para gostarmos de economia e que as pessoas têm que ter mais dinheiro para gastar e para consumir, para viajar, para fazer isto, aquilo, aquilo outro, é que altera o sentido da oportunidade do indivíduo na sociedade. O crescimento económico gera novas oportunidades. Há pessoas que vêm do interior e podem, de repente, ter uma explosão de rendimento porque a economia foi para um lado e ele estava lá nesse momento. A estagnação económica é sempre uma estagnação, se quisermos, cultural e espiritual. Isto estás a dizer é um bocado de verdade, ou seja, há uma certa passividade. As pessoas não acreditam que isto muda, porque o crescimento económico está-lhes a impedir de ver isso. E como não veem isso, perguntam-se, mas para que é que eu vou fazer, o que é que eu vou alterar? E eu estou a fazer estes paralelismos e estas analogias para as pessoas perceberem que nós no mundo globalizado, em que tudo mexe, em que nós podíamos estar a tentar ir atrás disso, o que nós estamos a discutir é o conhecimento intelectual do professor Marcelo sobre a Constituição, se ele vai ou não exercer os poderes, se as pessoas na linha A, B, C ou D, que já ninguém consegue ler o que é que está ali. Portanto, tudo isto para mim, eu estou naquela fase, mas como estou de férias, portanto peço que os espectadores me perdoem. Estou naquela fase daquela mãe na tropa que o filho marchava mal e dizia, olha, meu filho vai bem e todos vão mal. Eu estou mais ou menos assim. E também acho que o Joaquim e o Camilo também, tu estás assim. Ou seja, nós já estamos aqui na tropa a marchar sozinhos e de resto está tudo bem e nós estamos a achar que estão bem e os outros estão mal. E eu disse, bom, se calhar vamos fazer aqui um esperto recuo. Mas eu já levei, para não tomar mais tempo, eu depois voltarei ao professor Marcelo, porque acho que tinha uma outra coisa a dizer sobre esta última intervenção do professor Marcelo. Já voltamos aí então. Ó Joaquim, esta intervenção do Jorge fez-me lembrar uma coisa. Se nós olharmos para o voto dos portugueses
durante 2 eleições, antes desta, que deu maioria absoluta ao PS, nós tivemos 2 grandes partidos votados. Primeiro o PSD, em 2015, e depois o PS. E depois, na segunda eleição, em 2019, outra vez, só que foi o PS e o PS em primeiro lugar. O que é curioso é que a esmagadora maioria dos portugueses parece que estão aqui ao centro. Ora, o que nós estamos a ver em Espanha foi exatamente igual. Ora, nós não conseguimos adotar este mandato dos portugueses, que é, sejam sensatos, nós queremos governação ao centro. António Costa pegou e fez governação à extrema-esquerda, não é? E na segunda iteração do governo dele, a mesma coisa. Só agora, com a maioria absoluta, é que ele está sozinho, mas mesmo assim já se percebeu que ele preferia estar outra vez acompanhado. Porquê é que nós estamos a revelar esta grande dificuldade em perceber a mensagem que o eleitorado está a mandar? E que vocês falaram, inclusive, na edição passada, na semana passada, por causa das eleições espanholas, onde acontece o mesmo fenómeno. Camilo, em política, o centro existe como concepção, mas é vazio como partido. Porque é que uma coisa que existe na concepção, depois na prática é impossível concretizar? Porque para juntar 2 partidos em torno de um mesmo programa, é preciso que cada um deles abdique do que podia ser o seu crescimento se o outro não existisse. Porque vai ter de colaborar com o outro para fazerem essa aliança. É por isso que as alianças ao centro tendem a criar um vazio, porque tendem a romper, porque cada um dos parceiros considera que tinha uma potencialidade superior àquilo que a aliança lhe oferece. E com isso pode dar cabo de uma sociedade, porque a polarização política impede a cooperação social. Mas, enquanto estava a ouvir o Jorge e a referência que ele fez à captura da política pelos centros de interesses, lembrei-me de uma frase de Sá Carneiro que eu não gosto de citar coisas que se passaram comigo e que eu não posso provar, mas em alguns casos acho que estou autorizado a isso, porque não altera nada da história o facto de eu revelar este pormenor. O Sá Carneiro tinha uma obsessão diária, quando era primeiro-ministro, que era deixar a secretária sempre limpa. E eu, que estava a trabalhar com o Presidente da República nessa altura... Ramalho de Anos. Ramalho de Anos. Ramalho de Anos, a quem tinha de explicar as particularidades de Sá Carneiro, e dediquei-me a estudar o que podia das informações existentes e, quando conversava com o Sá Carneiro, também procurava prolongar essas informações com perguntas que lhe fazia. E uma das perguntas que me arrisquei a fazer foi: porque é que tem esse critério de deixar a secretária sempre limpa no fim do dia? E ele diz: porque cada texto que eu deixar por resolver significa que no dia seguinte há alguém que pode invocar esse meu silêncio para avançar naquilo que estava a propor naquele papel. E é para evitar que isso aconteça que eu não posso deixar nada por resolver. Ora, isto é curioso porque, digamos, o Estado Novo produziu dirigentes políticos
muito parecidos. E, de facto, Salazar era o modelo e todos os outros são comparáveis em função das pequenas diferenças em relação ao modelo. Ora, o Sá Carneiro, de facto, é muito diferente de Salazar, mas, nesse ponto em concreto, tem a reação que é a do dirigente que se considera superior a todos os outros, mas que sabe que fica vulnerável se demora demasiado tempo para decidir um tema que lhe colocaram em cima da secretária. E, de facto, o sucesso de Sá Carneiro, que ninguém acreditou antes de ele ser primeiro-ministro, que teria o sucesso que teve como primeiro-ministro, esse sucesso do Sá Carneiro como primeiro-ministro surpreendeu quem o conhecia como dirigente partidário, mas correspondeu a uma necessidade do próprio palácio que ele habitava, que era o Palácio de São Bento, que aliás teve uma remodelação da sua decoração interna, porque o que tinha vindo do tempo de Salazar eram imagens bucólicas, de cães a atacarem presas encaçadas. Eu fui trabalhar para São Bento antes de Sá Carneiro, com o Pinheiro de Azevedo. Uma das coisas interessantes que me obrigou a refletir é porque é que dirigentes políticos se consideravam apoiados com estas imagens que tinham nos seus gabinetes de trabalho. E esta ideia do Sá Carneiro de não deixar nada por resolver, porque cada vez que deixasse alguma coisa por resolver estava a estimular alguém que o ia atacar, por isso mesmo, obrigava a ter um grande poder de antecipação. Nem todos os primeiros ministros tinham este poder de antecipação, mas, por exemplo, o Dr. Mário Soares tinha um poder muito especial de reduzir a velocidade para poder ver como é que os outros se movimentavam. E quando atacava era já sabendo isso. E, portanto, o tempo de espera para o Sá Carneiro era uma ameaça, para o Mário Soares era um tempo de observação. Porquê é que eu estou a referir a estas características? Por aquilo que disse o Jorge, que a vida política está capturada por centros de interesses. Está sempre em todo o mundo, em todos os sistemas políticos. Então, qual é a diferença entre isso ser positivo ou ser negativo? A diferença é que, quando há centros de interesses que capturam as decisões políticas, está-se a criar a necessidade de dirigentes políticos que tenham capacidade para corrigir esse tipo de dependência. Ora, nesta fase, na fase de António Costa, Marcelo Rebelo de Sousa, dois dirigentes partidários que se conheceram fora da política, na relação professor-aluno, vamos encontrar uma incapacidade para lerem, interpretarem o que se está a passar na sociedade, o que se está a passar nos tais centros de interesses, porque essa incapacidade resulta do facto de não se disporem
a colaborar um com o outro Sim. para reformar a sociedade. Não, eles colaboram um com o outro para continuar instalados nessa sociedade que existe e que não se mexe. Joaquim, dá só um saltinho à JMJ. Isto é uma distração e foi ajuda ao governo. Não, pode ser usado como distração, mas também pode ser um desastre. Porque as contingências não são controláveis e, portanto, pode acontecer um acidente e, de repente, aquilo que parecia um sucesso transforma-se num desastre. Pode ser usado como uma distração, como um desviar das atenções. Não penso que seja eficaz esse efeito de desvio das atenções. Deixa-me voltar ao Jorge. Jorge, há bocado querias voltar a falar do Presidente da República. Queria. E este período de férias é bom porque nós temos tempo para parar para meditar e refletir. E uma das reflexões que tenho feito é porque é que as sociedades não mudam, e comecei a tentar ler muita coisa sobre isso. E eu já tinha falado neste livro, no Think Tank, mas à medida que o vou lendo, aconselho vivamente que as pessoas o comprem e o leem com atenção, que é o livro Liderança de Henry Kissinger, que já tem mais de 100 anos e que decidiu escrever este livro com esta idade provecta de mais de 100 anos. E eu, para as pessoas perceberem aquilo que o Joaquim estava a ilustrar quando comparava Mário Soares, Sá Carneiro com o que se passa hoje, eu vou ler uma frase ou duas do livro para as pessoas perceberem que nem Marcelo nem António Costa são líderes para Portugal. Para percebermos as segundas palavras de Henry Kissinger. E o que é que ele diz? A liderança é absolutamente essencial em períodos de transição, quando a relevância de valores e instituições está em perda e os contornos de um futuro digno ainda são motivo de controvérsia. Em momentos assim, os líderes, sob pressão, são chamados a pensar de forma criativa e analítica quais são as fontes do bem-estar da sociedade ou do seu declínio, quais os legados do passado que devemos preservar e quais os que devemos descartar. Para que as estratégias mobilizem as sociedades, os líderes têm de agir como educadores, comunicando objetivos, apaziguando dúvidas e conquistando apoios. Embora o Estado possua, por definição, o monopólio da força, o recurso à coerção é sintoma de má liderança. Os bons líderes desencandeiam nas respectivas sociedades o desejo de os acompanhar. E ele, com aquela idade, em vez de discutir instituições e políticas, foi buscar líderes. E quem é que ele quis retratar? Retratou Konrad Adenauer, Charles de Gaulle, Nixon, Anwar el-Sadat, Lee Kuan-yew, Margaret Thatcher. Portanto, uma pessoa que anda na política mundial olha para o mundo hoje e diz: o que é que nos está a fazer falta? Líderes. Portanto, eu diria que nós não estamos nem melhor que pior que os outros países, porque este livro aplica-se ao mundo em geral. A incapacidade que o mundo hoje tem de gerar líderes que nos, vamos lá ver, que nos estimulem a querer mudar. E, portanto, nós estamos a sofrer de um mal mundial com as especificidades portuguesas. E isso é verdade. E as especificidades portuguesas é que tornam isto mais interessante, porque nós somos capazes de rir da nossa própria desgraça e da nossa incapacidade de mudar. Não somos um povo arruaceiro, rebelde, que dispara por todo lado, faz tertúlias, discute no café, insultam-se mutuamente a conduzir no carro,
comportam-se mal na estrada, comportam-se mal no espaço público, mas quando chega ao momento da revolução dizem, pá, deixa lá ver se alguém faz isso por mim, porque eu não me quero meter em problemas. Portanto, isto é o português no seu melhor. E, portanto, o português no seu melhor gera este tipo de líderes. E esta liderança de António Costa é uma liderança querida. Não, há uma coisa que é importante nós percebermos. As lideranças, quer de Soares, quer, por exemplo, de Cavaco, de Sá Carneiro e do próprio Pinheiro de Azevedo, mesmo no período, era uma liderança de afrontamento, de confronto. São pessoas que não estão, não estão sujeitas a uma espécie de serem bem vistos por todos e a todo custo e a todo momento. Não é o caso de António Costa, não é o caso de Marcelo. E por isso é que nós temos que refletir sobre o que está a passar, não só na política portuguesa, mas também na política mundial, e tentar tirar alguns ensinamentos. E, portanto, os eleitorados estão também eles reféns da incapacidade que a democracia está neste momento em gerar novas lideranças. Reparem, e é importante, eu estive nos Estados Unidos agora, e aquilo que eu poderia definir neste momento os Estados Unidos da América é os Estados divididos da América. A América está profundamente dividida. São as lideranças neste momento do Partido Conservador, do Partido Republicano e do Partido Democrata são lideranças envelhecidas, mas que têm por detrás eu diria uma espécie de um eleitorado enraivecido. Quer Biden, quer Trump, promovem, ou seja, o centro da política, o centrão, aquilo que é a moderação, a oscilação entre os democratas e os republicanos, feita de uma forma gradual, não está a ser possível. Com dois líderes com a idade que têm, e eles que parece pelo comportamento, porque faz aquilo que nós assistimos todos os dias, que é o Trump, aquela agressividade contra tudo e contra todos, contra as instituições, contra o que vem pela frente, e Biden pelas concessões a tudo e a todos para agradar aquele progressismo que nós não sabemos onde é que nos levam, mas que parece que é politicamente correto e que toda a gente tem que aderir. Ou seja, o grande bastião da liderança mundial, a América, está em crise. Está a ser liderada assim. Pois. Portanto, nós não podemos queixar de ter Marcelo e António Costa. Marcelo e António Costa são um produto também da época. Enfim, eu diria que é o que se usa nesta altura. Sim. Não é uma, enfim, não, é uma moda. Sobre os Estados Unidos, deixa-me só ir aqui rapidamente ao Joaquim. Joaquim, isto que o Jorge estava a dizer sobre os Estados Unidos, mais uma sociedade fraturada, que ainda para mais agora tem um problema complicado, que é um presidente que tem cada vez mais a seu pé a justiça e em casos graves, com acusações como manipular os votos. Isto não é gravíssimo não só para a economia e para a sociedade americana, como para o resto do mundo? Não, é muito grave porque são dois exemplos, ainda nos falta ver em mais detalhe o que é o exemplo do Biden, sim, ou da família do Biden. Mas no caso do Trump é o exemplo do infantilismo na política. Eu, de facto, estou convencido que ele não teve consciência do que é que estava a fazer com os papéis secretos. Porque era uma criança que teve lá uns amigos em casa e ele andou a mostrar os papéis secretos que tinha. Ora, isto é tão caricato que nem sequer permite ter um debate sério sobre estas questões. Quer dizer, quando se debatia Johnson e Kennedy, de facto, o que se soube depois sobre estas duas personalidades não é muito honorável, mas, apesar de tudo, tinha um nível de debate
que não se pode atingir quando com o Trump o que se discute é que papéis é que ele roubou e para quê. Ora, este tipo de degradação da temática que se discute no dia-a-dia da política contribui para eleger e escolher este tipo de dirigentes. Joaquim, deixa-me voltar outra vez a Portugal, porque houve um facto que ocorreu na semana passada que eu acho que, eu já falei nisto no Jornal de Negócios, mas gostava de ouvir a sua opinião, e também não ouvi muitos analistas falarem disto. A uma certa altura, o Ministro da Saúde comunicou ao país que o SNS, o Ministério da Saúde, vai contratar 300 médicos cubanos para virem para Portugal. Há uma coisa que a mim me espanta nisto, é o governo português a fazer uma PPP na saúde, uma espécie de uma PPP com um governo estrangeiro, cubano. O português comum não se espanta. O governo dá cabo das parcerias público-privadas na saúde. Com isso, aumenta a despesa, degrada a qualidade dos serviços e depois, ao mesmo tempo, vai fazer uma PPP com um Estado estrangeiro. Ainda para mais que em termos, do ponto de vista laboral, que violam a agenda do trabalho digno, que é uma daquelas darlings do governo. Isto não é debatido em Portugal, porquê? Não, isso sugere aquele comentário: perdoem-lhes porque não sabem o que fazem. E de facto não sabem o que fazem quando desfazem e não sabem o que fazem quando fazem. Dirigem só porque estão sentados na cadeira do poder. Joaquim, mas é uma situação tão grave, como é que a oposição deixa passar isto? Não, a oposição deixa passar porque ela também está comprometida com esse tipo de decisões. Isto é, de onde é que vêm as parcerias público-privadas? Eu penso que num programa seu já uma vez expliquei Já falámos isso. disso várias vezes. Sim. As parcerias público-privadas vêm de uma necessidade de alargar os direitos do Serviço Nacional de Saúde aos doentes, isto é, àqueles que necessitavam de cuidados médicos, que não estivessem dentro dos grupos sociais que tinham direito de ir ao Serviço Nacional de Saúde. Integrando o benefício não só dos equipamentos que estavam em hospitais privados, fora do Serviço Nacional de Saúde, como também aquilo que eram as capacidades técnicas dos médicos que estavam nesses serviços. Para chegar a isso, era preciso introduzir competição entre os médicos e os respectivos hospitais. Até como forma de controlar os custos. Porque a única forma de controlar os custos é gerar uma competição simulada, porque de facto ninguém era penalizado com a falência se não atingisse boas métricas no tratamento dos doentes, mas era uma maneira de introduzir cálculo económico onde ele não existia, justamente porque a prestação dos serviços era gratuita. Ora, uma coisa que é gratuita pode-se consumir o mais que se puder, porque não tem importância, é gratuito. Não tem controle. O que se verificou com o Serviço Nacional de Saúde na sua versão inicial do é tudo gratuito, o que se verificou é que o que é tudo gratuito destrói a existência desses próprios serviços, porque não é controlável. Mas então como é que se controla uma coisa que é
dependentes da análise dos médicos. É a mesma coisa que as igrejas que são dependentes da análise dos padres. É melhor não meter aí a mão. Então como é que se faz o controle? Faz-se o controle comparando diferentes igrejas e diferentes hospitais. Pois. E ao fazer essa comparação, então, faz-se a seleção. A reação que isto provocou foi aquela frase de a saúde não é um negócio. Sim. Bom, se não é um negócio, quem é que o financia? Ora, a maneira de não ser negócio é justamente ter um dispositivo de financiamento. Pois. O dispositivo de financiamento é o dispositivo público dos orçamentos, mas o acesso a esse dispositivo está sujeito a uma condição, que é a comparação dos diferentes hospitais em função do mesmo tipo de doentes, que são os doentes portugueses. Isso significa que as condições de concorrência são iguais para todos, mas o serviço que é fornecido Joaquim, é o melhor que pode haver para esse conjunto. O problema é que nós demos cabo disso e agora estamos a ver hospitais que não tinham problemas, como os hospitais de Louros e de Braga, cheios de problemas, e agora ao mesmo tempo, como demos cabo disso, vamos fazer uma PPP com o Estado estrangeiro. Isto é uma coisa fantástica. É que não vão fazer, porque isso não vai existir. E não vai existir porque, pelas mesmas razões que a competição dentro das parcerias público-privadas acabou por a destruir porque as carreiras passavam a estar dependentes das competências e não das horas de serviço e, portanto, acabou por ter que se anular esse tipo de modelo. Como faltam 3 minutos, deixa-me só voltar ali ao Jorge. Jorge, qual é a tua opinião sobre este assunto? Demos cabo das PPP privadas aqui em Portugal e vamos fazer uma PPP com o Estado estrangeiro. Ainda para mais com normas laborais que a esquerda em Portugal recusa, não é? Mas permite com médicos estrangeiros de Cuba. Eu nasci em Moçambique e apanhei por acaso é interessante porque eu passo o 25 de Abril em Portugal e depois passo a independência de Moçambique e volto a Portugal depois da independência em novembro de 75. E diria que a minha formação política anti-esquerdista resulta dessa época. A minha porque também. Eu fui vendo o que foi vendo o que é que era a chegada do socialismo a um país africano que tinha ficado completamente descapitalizado porque as pessoas que obviamente, e aí era a parte menos boa, se quisermos, ou parte má do Estado Novo, estava concentrado basicamente num setor muito específico da população que regressou toda a Portugal e, portanto, o país perdeu a capacidade de, se quisermos, desenvolver, ou grande parte dela, por causa disso. Mas lembrava-me sempre que chegaram os médicos cubanos, chegaram os médicos soviéticos, e depois o que se gerou mais interessante foi que todos eles começaram a tentar fugir, quer de Cuba, quer da União Soviética. Exatamente. Portanto, como viam... eu acho que isso pode ser uma oportunidade para os médicos cubanos se pirarem para a Europa. Se pirarem para a Europa e, portanto, obterem nacionalidade europeia e resolverem o seu próprio problema. Mas eu gostava de pegar na expressão do Joaquim do gratuito para nós, enfim, desconstruirmos esta falácia da sociedade portuguesa. Na lógica de um conjunto de políticos em Portugal e de políticas, a vida devia ser gratuita. Ou seja, nós devíamos ter acesso a tudo quase de borla. É o crédito, era a habitação, é a saúde, é a educação, e portanto a pergunta é, mas se isso é assim, então temos todos que refletir
que o resultado de nós não termos crescimento económico que suporte a gratuitidade, quer da saúde, quer da educação, é a degradação dos serviços. Claro. Se nós formos para um país menos desenvolvido, com menos Estado, em que há poucos impostos, em que não há serviços públicos, os serviços públicos que existem são todos gratuitos, são todos péssimos e maus. Portanto, a gratuitidade é a maior falácia da política portuguesa, que foi introduzida no imaginário dos portugueses, que é possível ter os melhores equipamentos do planeta, os melhores médicos e ninguém pagar por isso. Ora, isso não é possível. E quando paga-se no setor privado, dizem aquilo são os ladrões, são roubar o povo. E, portanto, o português está entalado dentro de um conjunto de pessoas que diz que o setor público é que é bom, que é de borla, tem muito mais gente formada, tem mais experiência, e do outro lado temos tudo caro. Mas espera uma coisa, mas então o que é que aqui está errado? O que está errado é o princípio que quiseram introduzir, que é possível ter em economia serviço gratuito. Isso não existe. Para quem estuda economia isso não existe. Mas para a política isso existe, porque isso é convencer os eleitorados nas novas falácias destes novos tempos. E, portanto, o novo tempo, para resolver o SNS, já está, Camilo, em fazer um acordo com o governo cubano. Eu não sei onde é que isto vai parar. Mas reparem, há uma coisa que eu sei. Os médicos e os enfermeiros não vão ficar motivados pelo facto de isto estar a acontecer também. Porque percebem que não estão a ter, se calhar, aquilo que gostariam de ter, veem a resolução dos seus problemas com a entrada de novos profissionais que vêm com outro tipo de... Vamos lá ver, nós neste momento, se nós formos para algumas regiões do país, e eu já tive essa experiência, as populações já estão a ser atendidas por médicos brasileiros, médicos espanhóis, enfermeiros brasileiros, enfermeiros espanhóis. Portanto, o mercado da saúde em Portugal está realmente a mudar radicalmente. Porquê? Porque há pouca, no fundo, há um crescente necessidade de serviços de saúde e provavelmente a oferta de serviços de saúde não está a ir no mesmo sentido. Portanto, nós vamos criar uma tensão no sistema, mas temos todos de nos lembrar, a tensão no sistema é criado pela incapacidade que os governos têm tido, e a Marta Temido nisso foi o desastre completo. Exatamente. De uma articulação mais ou menos saudável, competitiva e até, diria, estimulante entre o setor público e o privado, para que os portugueses tivessem maior eficiência nos seus serviços de saúde. Nada disso está a acontecer e, portanto, o Governo agora atira-se a qualquer solução. E, portanto, essas soluções são, obviamente, como eu diria, esdrúxulas e não são sustentáveis no tempo. Bem, chegámos ao final do programa hoje, ultrapassámos o tempo em 3 minutos e antes de irmos embora queria só lembrar que este canal tem uma parceria com o Prozis e que este programa ainda tem ajuda à produção do grupo Sendis Alidata. Para o final, ficam os meus agradecimentos ao Joaquim e também ao Jorge à distância e lembrar-lhe que nós estaremos de volta na próxima terça-feira. Fique bem e para o final fica o pedido de sempre. Colocar um gosto, fazer partilha e subscrever o canal. Eu escuso dizer porquê. Aquilo que houve aqui não houve mais lado nenhum. Muito obrigado, quanto a mim e si, amanhã às 8 da manhã no programa Ao Nascer do Dia. Com licença.